Se o Marino volta, a gente vai falar então rapidamente aqui agora de Criciúma e Bahia. E até curioso porque tem um comentário aqui na nossa live do John O'Connor falando que eu falei que a minha camisa do Sampaio Corrêa é uma das mais bonitas da coleção porque eu não tenho a do Bahia. E não é verdade, a do Bahia também é uma das mais bonitas e eu tenho algumas na coleção. Mas esse, brincadeiras à parte, Criciúma e Bahia é um jogo muito interessante de acompanhar também na Copa do Brasil. Esse jogo vai ser realizado na quinta-feira, às 7 horas da noite. O Bahia sai em vantagem, jogando em casa, venceu por 1-0 o Criciúma, mas agora é na casa do Tigre, é na casa do Criciúma. Nós temos aí o Criciúma, um dos primeiros campeões da Copa do Brasil, né? Venceu em 91 com o Filipão no comando. E esse jogo vai ter transmissão dos canais pagos da Globo. Então, Sport TV e Premier, nesta quinta-feira, 7 da noite, o jogo entre Bahia e Criciúma. E aí, o Marinho tá voltando agora, a gente já tá falando aqui de Criciúma e Bahia, Marinho. Eu tenho uma certa dificuldade para falar do Criciúma e de dar um palpite, de falar alguma coisa sobre como vai ser o jogo, porque o Criciúma, coitado, não consegue jogar. O Criciúma, que no Campeonato Brasileiro, com 6 rodadas, tinha feito apenas 3 partidas, e dito que dessas 3 partidas adiadas, apenas uma era por causa da situação do Rio Grande do Sul, 2 eram por Cuiabá, Fortaleza, Copa Verde, Copa do Nordeste, atrapalhando o calendário. E aí, quando ia jogar contra o Palmeiras, o Brasileirão parou. Então eu não consigo analisar muito bem o Criciúma em campo, porque ele não joga. Como é que dá pra gente esperar em campo desse Criciúma e Bahia depois que a equipe baiana venceu bem magrinho o jogo de ida por 1-0? É bem difícil falar do Criciúma mesmo, viu, Alan? Porque não se sabe o que esperar do time, é difícil ver o time em campo, é difícil ver o time, né, com uma sequência. Mas existe uma figura que está conquistando todo mundo lá em Santa Catarina, que é o Bolasie, o jogador africano que está tentando aprender português. E ele está fazendo isso utilizando as redes sociais, conversando com torcedores. Então ele responde daquele jeito meio truncado, o torcedor brinca com ele, enfim, ele já caiu nas graças da galera, o Bolasie, que é muito bom dentro de campo também, jogador de drible, velocidade, enfim. Ele está conquistando todo mundo lá pelo Criciúma. Já em relação ao Bahia, a grande comemoração é pela folga, porque o Bahia é um dos times com o calendário mais agitado do futebol brasileiro, assim. Muito jogo por causa da Copa do Nordeste e também do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Por isso, a folga de 10 dias, pela primeira vez do ano, foi muito comemorada pelo Rogério Ceni. 2 jogadores estão fora por lesão, o Ryan e o Acevedo, que devem voltar em breve para a equipe do Bahia. No jogo de ida, 1-0 Bahia. Agora, o Bahia avança com qualquer empate ou vitória. Em caso de vitória do Criciúma por 1 gol, pênaltis. Em caso de vitória do Criciúma por 2 ou mais, Criciúma adiante. Aqui vai um palpite polêmico, ó. Eu vou com classificação do Criciúma. Vitória por 2-0. Pode, não, 3-1. Pode colocar um 3-1 aí, porque o Bahia também é um time que marca muitos gols. E você? Eu vou na polêmica moderada. Eu acho que o Criciúma vai se classificar também, mas vai ser nos pênaltis. Vamos ver. Qual